Um debate para toda a família, você aí de casa, a gente quer que você participe também, porque a gente vai falar sobre essa lei bastante polêmica que aguarda a aprovação da presidente Dilma Rousseff. Há quem discorde e há quem concorde com a lei que proíbe as palmadas nas crianças. Confira na reportagem da Renata Brito. Palmadas, beliscões, empurrões. Cenas comuns nos lares brasileiros e que podem mudar com uma lei aprovada pelos deputados em dezembro. O projeto, que ficou conhecido como Lei da Palmada, agora só espera a aprovação da presidente Dilma Rousseff para entrar em vigor. A lei prevê a criminalização de qualquer castigo físico contra crianças, inclusive os mais leves, como as palmadas. A agressão física é punida pelo Código Penal. O que a lei poderia muito bem prever é a agressão psicológica. A agressão psicológica, por exemplo, não tem previsão em Código Penal algum. É possível, sim, o juiz, verificando uma hipótese de agressão psicológica, por exemplo, suspender o poder familiar daquele pai, daquela mãe. Pais e cuidadores que forem denunciados por agressão podem ter pena de 1 a 4 anos de prisão. Pela proposta, não há punição aos pais com a perda da guarda da criança. Médicos, professores e agentes públicos que tiverem conhecimento sobre castigos físicos e não denunciarem podem ser multados em até 20 salários mínimos. Qualquer pessoa pode denunciar as agressões. Os especialistas são unânimes. Todos concordam que a palmada não educa e não deve ser usada. Mas eles acreditam também que é preciso muito mais que uma lei para mudar esse tipo de comportamento. Não é agredir o filho, é a forma de correção do filho durante a criação. É isso que a lei está prevendo. Então a lei está querendo medir o que pode e o que não pode ser feito no poder de correção que os pais têm sobre os filhos menores. Para o juiz da Vara da Infância e da Juventude, se aprovada, a lei pode trazer distorções e muitas dúvidas também para as autoridades. Vai causar muita polêmica e muita confusão para saber qual foi a palmada que salvou a criança e qual foi a palmada que agrediu a criança. Então, não vejo que o projeto possa trazer aquilo que as famílias mais precisam, que é orientação, educação, de como lidar, como criar os filhos. Isso é que é mais importante. Ele explica que as agressões físicas contra crianças já eram classificadas como crime. Quem agride criança vai para a cadeia porque tem lei para isso. Agora, para corrigir a criança, não se deve bater de forma alguma. O Estado poderia muito bem atuar na prevenção, criando junto a cada UBS as unidades de terapia familiar. E aí sim, evitaria-se muito bem, antes da palmada, a orientação. Você precisa criar na mente, na cabeça do adulto, a possibilidade de uma segunda opção. Quer dizer, entre a palmada ou não palmada, ele tem essa opção que seria buscar orientação técnica junto a uma unidade de terapia familiar, que o município pode muito bem criar esse serviço público. Muito bem, você viu aí a reportagem e a gente tem convidados aqui no nosso estúdio para continuar a falar sobre isso, porque realmente é uma questão polêmica, algumas pessoas são a favor, outras contra, radicalmente contra, outras pessoas acreditam que dentro de casa ok, fora de casa não, então a gente vai discutir isso aqui no nosso estúdio. Então temos os nossos convidados aqui, Raul Gazola, que está estourado aí com a peça, né? Que sucesso. Graças a Deus, estamos indo. Depois ele vai passar todo o serviço aqui para você que quer conferir a peça, muito boa, você tem que conferir. Raul Gazola, que é pai, vai dizer aqui pra gente se é a favor, se é contra. Ok. A Denise Dias, que é terapeuta infantil, autora do livro Tapa na Bunda. Bem-vinda, Denise. Obrigada. Bom dia. A Kézia Bombonato, que é presidente da Associação Brasileira de Psicopedagogia. Kézia, obrigada mais uma vez por ter vindo. Eu queria entender primeiro, Denise, sobre o que fala o livro. E você é a favor ou é contra? Isso, veja bem. O livro Tapa na Bunda, da editora Matrix, eu falo principalmente sobre essa inversão de valores, hoje em dia, familiares, né? Então, hoje em dia, os pais não mandam mais nos filhos. Hoje em dia, existe uma hipocrisia que prega que os pais não podem falar, que eles dão ordens aos filhos.
tendo que todo mundo manda em algum lugar. Aqui na produção, alguém manda, alguém dá as regras. Então, em casa, os pais também mandam nos filhos. Os pais dizem a eles, até aqui você pode, até aqui você não pode. E no tapa na bunda, eu realmente tento desmistificar a palmada, que eu sou a favor em algumas situações, que eu explico detalhadamente no livro, que é muito diferente de uma surra. Porque é óbvio que o espancamento, a surra, a violência, todo mundo é contra. E é claro que qualquer adulto, né, em equilíbrio mental, qualquer pessoa tem o discernimento sobre o que é uma palmada, como o Raul estava falando agora comigo, o que é uma palmada e o que é uma surra. E eu não vejo problema nenhum quando os pais já fizeram, né, já colocaram diversos tipos de castigos em seus filhos e mesmo assim os filhos continuam teimando. Esse filho precisa do quê? De um castigo maior. O que seria esse castigo maior? Seria a palmada. Denise, mas você não incentiva a violência de qualquer forma quando você dá um recado que a única alternativa de solução, a única solução possível é a violência? Você não está dando esse recado para o seu filho? Mas eu não digo que a única forma de educar um filho é com a palmada. Eu digo que é uma das formas e é o último tipo de castigo. Veja bem, é como as leis de trânsito. Se um de nós aqui formos pegos dirigindo, falando ao celular, nossa penalização é uma. Deixa eu chamar a Eliette Cigarini, que está aqui. Ô, querida, seja muito bem-vinda. Obrigada pela presença, que também é mãe, vai participar do nosso debate. Querida, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, Cris? Tudo bem, bem-vinda, super atriz aqui da Record, por favor. Tudo bem? Olá. Olá. Eliette também é mãe, também vai participar do nosso bate-papo aqui, vai falar um pouquinho sobre a educação dos filhos, porque essa é a ideia, né, Cris? A gente ouve os especialistas, a gente ouve também as pessoas que, enfim, fazem isso dentro de casa e as experiências pessoais. Acho que é muito importante a gente dividir isso com você aí de casa. Bom, a gente estava falando sobre isso. Isso, eu faço a comparação com as leis de trânsito. Se nós formos pegos dirigindo falando ao celular, a nossa penalização é uma. Se nós formos pegos com um carro capotado, acabou de matar alguém alcoolizado, nossa penalização é mais severa. Então, também existe alguns comportamentos dos filhos que também merecem, logo de cara, uma palmada. Por exemplo, quando os filhos xingam os seus pais. Os filhos que xingam os seus pais ou que agridem os seus pais de qualquer forma, se os pais não contiverem os seus filhos de alguma forma, são os filhos que depois se tornam adolescentes e fazem o que fazem hoje na nossa sociedade. Mas não tem diversas formas só de você, desculpa, tem diversas formas só de você falar a mesma coisa? Você não pode falar com carinho, com amor, essa criança não vai entender da mesma forma, sem agredir, sem isso. A violência não gera mais violência, não pode gerar mais violência. Não, A minha filha tem 2 anos e 10 meses. Se ela faz alguma coisa que no meu modo de entender não está errado, primeiro eu não mando, eu explico para ela. Porque assim, você consegue mandar no seu filho até determinada idade, se for assim, não mandar. Com certeza. Agora, depois, você não consegue mandar. Cada um... com certeza. Isso a gente vê porque tem mães que criam 3 filhos, cada um toma um lado. Sim. Se você conseguisse mandar, os 3 seguiriam o mesmo lado. A gente não consegue fazer isso na prática. Com certeza. Se eu explico para ela com 2 anos e pouquinho, ela consegue entender. Sim. Ela não faz mais. Aí você não precisa chegar ao tapa, por exemplo. Por que com algumas crianças os pais falam, não coloque a mão na panela quente? E a criança fala, ok, não coloca a mão na panela. E algumas crianças falam, por que não? Eu vou colocar a mão na panela. Porque cada pessoa reage de uma forma. Mas nós estamos falando de crianças de quantos anos? Com relação à palmada. Crianças de 4, 5 anos de idade. Olha, antes de a gente continuar essa conversa aqui no estúdio, eu quero ouvir as pessoas nas ruas também, porque nós somos as ruas, ouvir a opinião da população. A gente vai continuar, todo mundo vai poder falar aqui, pode deixar. Vamos lá, deixa eu ouvir o pessoal na rua. Eu sou a favor das palmadas. Eu acho que uns tapinha não dói e educa. A palmada tem que ser educativa, não é aquela palmada de você deixar marca numa criança. Olha, não é espancar. Dar umas palmadinhas de leve, eu acho que não faz mal. Sou contra. Sou contra porque não vai adiantar. A criança continua chorando, continua fazendo manha. Tem que ter outro método. Uma conversa, uma palmada para mostrar que não é bem do jeito que eles querem, acho que adianta. Sem bater na criança de nenhuma forma. Às vezes você nem precisa gritar com ele, só de você falar. Às vezes repreendendo, tirando alguma coisa que ele gosta, já é possível você educar sem bater na criança. Eu acho que um tapinha, você falar um pouco com a voz mais alta para a criança tá sentindo que você é a autoridade. Só uma curiosidade sobre esses 2 últimos entrevistados, eles são marido e mulher. Como você vê, ele é contra, ela é a favor. Isso já é uma outra discussão. Eu vou ver a opinião do Raul, da Eliette também, mas eu queria saber a sua opinião, Kézia.
é o seguinte, quando nós pensamos em educação, eu penso na questão do diálogo. O que acontece quando uma criança, né, como o Edu estava falando, uma criança de 2 anos que vê um tamanho de 1,80 m, né, com uma mão enorme, aquilo é extremamente assustador para a criança, né? Então, o que a gente pensa em termos de educação? Não deixar chegar nunca essa questão de precisar da palmada. O que é precisar de uma palmada, né? É porque faltou diálogo, é porque faltou antes uma disciplina, é porque faltou a questão dos limites. Como é que eu coloco o limite? Não é espancando. Eu não vou espancar uma criança para poder dar uma disciplina. Eu vou desde pequeno mostrando isto pode, isto não pode. Então, aqui nem o exemplo que a Denise falou, a questão da panela. Se a criança foi lá, primeiro, experimentou a panela, já há um descuido. A criança colocar a mão numa panela quente tem um descuido do adulto, né? Então, ela vai sendo punida pelo erro do adulto. Então, ela vai ser punida pelo erro do adulto, porque a mãe não viu que ela estava ali para pôr a mão na panela quente. Então, eu acho que a questão da punição, e aí voltando à questão da lei da palmada, o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele já prevê punições para isso. Não se precisa de uma nova lei, porque isso já tem. Agora, o que se precisa é educar a população. É isto que é necessário. Porque muitas vezes a palmada, a gente ouve da criança, não doeu nada. Vai dar o quê? Uma palmada mais forte? Não doeu nada, como eu ouvi isso num consultório semana passada. Uma das mães na rua disse exatamente isso. Deixa eu saber a opinião do Raul e da Eliette. Vai lá, Raul. Você tem uma filha, tem 2 enteadas. Eu tenho uma filha de 9, tenho 2 enteadas, uma de 14, uma de 16. Acompanhei esse processo todo do crescimento das meninas. Estou casado há 8 anos, mais ou menos. Eu nunca dei palmada na minha filha, assim, mas antes de sentar aqui, eu era a favor da palmada simbólica, que é aquela palmadinha que você só simula, né? Olha, te dá uma palmadinha, não sei o quê. Mas depois de escutar a nossa especialista aqui falar, a Denise, eu sou totalmente contra. Porque se você aos 4, 5 anos tem que dar uma palmada numa criança, é porque você fez um trabalho errado até chegar aos 4, 5 anos. Porque eu acho que o diálogo, a compreensão é outra coisa. Mais importante do que qualquer coisa, mais importante do que você falar é o que você mostra para os seus filhos, né? Eles fazem aquilo que você faz. Você pode falar qualquer coisa para ele, mas ele vai imitar você. Pelo menos as pessoas que estudaram sobre isso já escreveram bastante sobre isso. Então eu acho que é o seguinte, apesar de eu nunca ter dado palmadas na minha filha, né, muito menos nas minhas enteadas, né, que já são umas moças, lá em casa sempre houve muito diálogo. E se não conseguia com o diálogo, a gente tinha um certo castigo, ou seja, não vai ficar no computador hoje. E não era um castigo severo, é assim uma coisa, hoje à noite você não fica no computador. E minha filha, por exemplo, nunca coloquei de castigo, porque ela está com 9 anos, até os 9 anos a gente sempre foi muito bacana em termos de diálogo. Eu acho que é o seguinte, ou você tem uma educação direta com seus filhos e perde seu tempo com isso, porque ou você vai ter os seus filhos criados por babás. Você tocou num ponto muito importante, eu queria até ver com a Kézia, isso com a Denise também, porque eu sou radicalmente contra, sempre fui. Não estudei, não fiz psicologia, não fiz pedagogia, mas escrevi um livro sobre o tema, então estudo muito o assunto. Então eu sou radicalmente contra. Eu acredito muito na educação feita de exemplos. Então no momento que você levanta a mão para o seu filho e dá um tapa no seu filho, você não permite que ele faça o mesmo com você? Sim. Você está ensinando a agressão. Né? Assim, olha, você corrige com agressão. Se você quer alguma coisa, então vai e bate. Ele vai bater no coleguinha se ele não conseguiu o brinquedo, ele vai novamente achar que a palmada é a solução. Né? E ele vai aprender que a agressão soluciona o problema. E aí a gente gera violência. E esse é o grande problema da gente evitar a violência. Eu discordo, porque, veja bem, da mesma forma, então vamos pegar essa sua questão colocando com outro exemplo. Certo. Então, se o pai fala para o filho, agora é a hora de você ir para a cama. Eu sei a hora que você tem que ir para a cama dormir. E você não dá o mesmo direito do filho falar para o pai, agora é a hora de você ir para a cama. Então é a mesma questão, vamos dizer assim. Mas existe uma hierarquia que você tem que dizer para o seu filho que você cuida dele, como cuidador, você manda ali naquela casa. Com certeza. E por que os 4, 5 anos, Raul? Porque acontece o seguinte, isso aí é uma questão orgânica do desenvolvimento cerebral de fato. A criança, né, os pais hoje em dia, as escolas também, colocam as crianças até de 2, 3 aninhos, quando fazem algo errado, para pensar.
Ok. Só que, na verdade, as escolas e as famílias que estão fazendo isso não estão colocando o pequeno de 2, 3 anos para pensar de fato. Porque um pequenininho de 2, 3 anos ainda não reflete de fato, ainda não pensa com a profundidade que deveria pensar naquela situação do castigo, entende? Então essa criança também não entende o tapa, você concorda? Eu também sou contra o pensar. Eu acho que a criança também não fica ali refletindo, ela não tem esse discernimento. Mas eu acho que o tapa também, muitas vezes a criança está apanhando e não entende o porquê que ela está apanhando. Mas daí cabe a você explicar para o seu filho, Mas entende? você não pode explicar sem dar o tapa? Então, mas veja bem. Então, a mesma coisa. Quando a criança começa a crescer um pouquinho, com 4, 5 anos, ela ainda tem o pensamento concreto. A formação, a vivência dela, o amadurecimento da criança é com base em experiências concretas. Certo. Por isso que ela, muitas vezes, põe a mão na panela. Por isso que mais de 70%, quase 80% dos acidentes, das tragédias que acontecem com criança, acontecem dentro de casa. Porque em casa tem vidro, tem panela, tem faca e muitas vezes, mesmo sob o olhar cuidadoso dos pais, as crianças escapam, porque são crianças são ativas, rápidas. saudáveis, e isso acontece, né? E nem Pode acontecer. Isso acontece. Não deveria. Não deveria. Mas isso acontece com muita frequência todos os dias. Agora, a criança, a partir dos 6, 7 anos de idade, o cérebro dela já tem capacidade orgânica de elaborar abstração. Por isso, quando uma criança de 8, 9 anos, você vai repreender uma criança de 8, 9 anos, aí você não deveria mais dar o tapa, porque ela já consegue de fato entender as coisas Denise, com profundidade. Deixa eu trazer a Eliette também para esse nosso bate-papo aqui, para pegar a experiência dela e o que você viveu. Eliette, seja bem-vinda. Obrigada. Eu tenho uma filha de 7 anos. E eu acho muito difícil para os pais, realmente, essa questão da educação. Eu procuro ir atrás de literaturas, de me informar, porque eu vejo que há um enfrentamento da criança, ela está sempre buscando o limite, ela está sempre querendo, de alguma forma, através do limite, provar que é amada, querer saber se é amada ou não. Eu senti isso muito nessa fase, né, na verdade, acho que dos 2 até os 4, 5 anos. E a minha filha é muito ativa, então ela tem uma personalidade muito forte, então ela vinha para cima mesmo. Uma vez, ela teve uma fase de bater, de querer bater em mim. Uma vez, eu não aguentei e eu dei um tapa na mão dela, e isso me deu uma culpa absurda. E o resultado disso foi... ela bateu 3 vezes mais, ela começou a bater 3 vezes mais. O que acontecia? Eu procurava segurar, reter, e eu descobri uma coisa, que quando ela estava assim, muito agitada, o abraço foi a questão que resolveu de imediato. Que incrível. A minha psicóloga, eu faço terapia há muitos anos, porque isso é uma coisa muito importante, principalmente, acho, para todos e para o ator, indiscutivelmente, ela me orientou: você abraça a sua filha. Forte, e não deixa ela sair. Você vai ver que em 5 minutos ela vai acalmar, e você vai ter condição de dialogar. Eu tenho condição de dialogar com a minha filha desde as primeiras palavras, e isso funciona até hoje. Então eu sou absolutamente contra a palmada, porque eu vejo que desde pequenininho, sim, a violência gera violência, porque veio em dobro, veio triplicado. Eu acho que a gente tem mesmo que ir atrás de especialistas, de literatura, e eu sou muito a favor das palavras do Dr. Isamitiba, que ele diz que a violência traz violência. Então, eu acho que a gente tem que retribuir com amor e com carinho e com diálogo. Tem estudos que dizem que se você não conseguiu dominar a criação do seu filho até os 7 anos de idade, depois tu tá lascado. Com certeza. E daí existe um capítulo no meu livro, que é o capítulo principal, assim, que eu mais gosto, é o capítulo que se chama Criando Monstros. Que tudo isso que você falou é o ideal, de fato. É o ideal. O ideal é você não precisar, de fato, dar uma palmada no seu filho. Só que muitas vezes isso é necessário. E, infelizmente, o que os pais estão fazendo hoje é criar monstros e soltando esses monstros na nossa sociedade. Então, num momento onde qualquer um tem acesso a qualquer informação no celular, Wi-Fi hoje em dia, sentado aqui, sentado ali no boteco da esquina, as drogas estão cada vez mais
em evidência, os usuários de drogas, né? O número cada vez mais crescendo, certos comportamentos sexuais também, né? E quando eu digo isso, eu não quero dizer o que cada um faz, com quem, com quantos, não é isso, mas o não cuidado, o não uso do preservativo. E isso tudo é por quê? Por falta de limites. Então, a ideia principal do livro, do Tapa na Bunda, da editora Matrix, é, de uma forma ou de outra, os pais têm que colocar limites. Se às vezes é com abraço, ótimo, perfeito. Se às vezes é com diálogo, excelente. Se não é necessário dar palmada no seu filho, excelente. Mas se é necessário, também, desde que eles coloquem limite nos filhos. Mas não é mais fácil dizer não, não e não? Não, não vai fazer. Por quê? Mas eu também, tudo que é seu é meu. Minha filha fala assim, tudo que é seu, mamãe, é meu também, então eu posso pegar. Não, é meu, porque aquilo que é seu e eu também vou respeitar o que é seu. Com certeza. Entende? É um debate polêmico. Eu acho que numa coisa que todo mundo concorda, a educação é feita de exemplos e a gente tem que prestar muita atenção. Atenção, lembrando, 24 horas. O que é um tapa? Para um, às vezes não é tapa para outro. A força de um não é a força de outro. A minha força é uma, do Celso é outra, do Raul é outra, do Edu é outra, de vocês, e mesmo né? Porque, né, Cris, existem agressões piores do que um tapa, isso é verdade. Exatamente. Né? Agora, Então, o que é agora, tapa por para uma exemplo, pessoa, né? O que é o então, limite? agora, o que é a moral para uma pessoa, uma dignidade para uma pessoa? Isso.